E temos ainda um aqueduto romano famosíssimo, construído na época que agora Constantino estava participando e transformando o mundo de então no mundo cristão. Esse Eusébio, Ana Rita, morava nessa cidade de Cesareia, se tornou amigo do imperador do terceiro para o quarto século, esse chamado Constantino o Grande, e eles analisam o Didaque, que tinha sido redigido pela igreja primitiva. E eu quero abordar, Ana Rita, esse Didaque, que é a doutrina dos 12 apóstolos, a norma de conduta para a comunidade cristã da igreja primitiva. Ele, no seu capítulo 16, traz algumas expressões. Não permita que suas lâmpadas se apaguem ou que você se feche, mas esteja pronto, porque você não sabe a hora em que o Senhor virá. Estejam juntos frequentemente. Isso é estímulo para a igreja. Estejam juntos frequentemente para buscar as coisas que beneficiam suas almas, porque nos últimos dias, falsos e sedutores profetas irão aumentar grandemente em número. Repito, nos últimos dias, falsos e sedutores profetas irão aumentar grandemente em número. E prestem atenção nisso. Transformando as ovelhas em lobos. Não é lobo no meio de ovelha. É transformando ovelha em lobo, Ana Rita. E isso é incrível, né? É forte, é forte. Ou seja, em função dessas mensagens estapafúrdias que estavam sendo pregadas, e essas que Paulo escreve aqui para Timóteo, Timóteo, não deixa a gente com fábulas entrar na igreja, porque essas fábulas vão transformar as ovelhas em lobos. E é o que fala o Didaque naquela época. Transformando as ovelhas em lobos, e mais, transformando o amor em ódio. Ana Rita, é impressionante. Hoje em dia é o que a gente vê em larguíssima escala, até entre igrejas, né? Uma igreja detonando com a outra, tirando membros uns do outro. É uma coisa absurda. Essa briga, né? Briga denominacional é um troço vergonhoso. Em vez de as pessoas estarem buscando valorizar a salvação de vidas, resgatar vidas, ajudar o necessitado, não. É um tal de sarrafo, em vez de amar uns aos outros, estão odiando uns aos outros. E por quê? Por causa dessas doutrinas falsas, estapafúrdias, que têm ocupado os lugares, passado pelos ouvidos e entrado no coração das pessoas. Mas isso daí, Thomas, não ocorreria se não agradasse. Porque E é o que eles falam. Falsos e sedutores profetas. Porque a sedução só acontece quando se está falando alguma coisa que tem receptividade. Exatamente. É quase que aquilo que em latim se fala vox populi vox Dei. Então a voz do povo é a voz de Deus. Então o povo quer que se fale alguma coisa, vamos mudar o tom da mensagem e falar aquilo que o povo pode ter quer. certeza. Essas falas são falas que vão de encontro ao ego das pessoas. Certo. Tem muita mensagem por aí dizendo, não, vai ser tudo ótimo para você, não, dinheiro para você, não, isso, mais aquilo, você vai ser o bambambam, etc e tal. Alô? Essas doutrinas não vêm de Deus, pessoal, são fábulas. E de outro lado, Naita, tem outras pessoas que querem se opor a isso e vão para o outro extremo, com genealogias intermináveis. Você vai nas igrejas, é um troço chato. É a letra matando, né? É boring. Aquela coisa fria, aquilo absolutamente sem expressão de qualquer emoção, porque isso não é também permitido. Bom, o fato é que Eusébio usa esse Didaque. E olha mais o último trecho dessa norma de conduta da igreja primitiva. Diz o texto. Leis incoerentes irão aumentar. Olha que coisa. E as pessoas irão odiar, perseguir e trair umas às outras. Depois o enganador desse mundo irá aparecer como se fosse o Filho de Deus. Bom, aqui, Ana Rita, nós já estamos falando, é o anticristo. Nós já estamos falando do momento quando a igreja vai ter sido arrebatada. A Bíblia fala que a única coisa que retém e impede o anticristo de aparecer é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai se manifestar. O enganador desse mundo vai aparecer como se fosse o Filho de Deus e irá fazer sinais e maravilhas. E o mundo será entregue nas mãos dele. Ele irá cometer imoralidades de que nunca antes tiveram seu igual
desde o início da humanidade. Uau! Ou seja, Anaíta, a norma de conduta para a igreja primitiva adverte os membros, os crentes de então, os cristãos de então, a estarem alertas e evitarem pessoas, como eles mencionam aqui, que são falsos e sedutores profetas. Né? Pessoas que vêm para enganar a população. E é exatamente o que Paulo fala. E Paulo diz, afaste-se dos tais. Olha, para Paulo dizer afaste-se dos tais, em primeiro lugar ele está dizendo, você precisa de discernimento. Exato. Né? E a paz de Cristo é o hábito no coração. Se você busca Deus, você vai saber quem de fato é de Deus, pessoal. Não é isso, Anaíta? Segunda coisa, você tem que tomar uma conduta. O apóstolo João diz na sua segunda carta que se você estende a mão a um camarada desse, você se torna cúmplice nas más obras do outro. Tão sério e tão rigoroso é a coisa. Tão sério. E é por isso que ovelha se transforma em lobo. Porque hoje em dia o que dá ibope é você ficar em cima do muro e ser bonzinho com todo mundo, né? Porque ninguém quer ter aquela pecha de antipático. Ninguém quer falar alguma coisa que contradiz ou que seja polêmico. O importante é vamos ficar todo mundo cinza para não criar confusão, para ter menos atrito e desgaste. Mas não é isso que a Bíblia está falando. É verdade. O apóstolo Paulo encerra esse capítulo 6 de 1 Timóteo com algumas observações. Olha o que ele diz no versículo 13. 1 Timóteo 6,13. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica. Versículo 14. Que guardes este mandamento. Esse mandamento de estar atento. Exato. Esse mandamento de identificar os pilantras. É um mandamento. Tenha firme, querido. Não deixe que pessoas sedutoras com doutrinas estapafúrdias transformam você de ovelha em lobo. Mantenha esse mandamento até a volta do Senhor Jesus. Aqui eu achei muito interessante o verso 16 que ele fala. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém. Amém. E, então, só tem um que é o Deus vivo e poderoso. Se alguém está tentando ter passar essa imagem de também todo-poderoso, é errado. Mesmo que isso cative o coração do homem, mesmo que isso, mas enganoso. Isto é enganoso. Como diz também a palavra de Deus, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O temor do Senhor como princípio de sabedoria há de guiar a cada uma das pessoas para que se afastem desses líderes corruptos, para que se afastem dessas pessoas com uma fala mansa e macia e que muitas vezes cativante e carismática. Mas que a gente busque realmente os verdadeiros exemplos, os verdadeiros líderes de Deus, porque é assim que a palavra de Deus nos orienta. Sabe, querido, para não ser mal entendido, Paulo, ele complementa um detalhe aqui em relação aos ricos. Ele não fala contra a riqueza, ele não fala contra os ricos propriamente dito. Olha e presta atenção. No versículo 17 ele diz, olha, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Amém. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, e não dinheiro, para que possam se apoderar da vida eterna. Uau! Ou seja, Paulo ele não está falando, Ana Rita, contra os que são ricos de forma sadia. Não vamos confundir as coisas. Ele está aqui advertindo Timóteo contra os pilantras que existem por aí e que podem machucar a vida das ovelhas. Esta orientação, este mandamento, Paulo quer que se mantenha até a volta do Senhor Jesus. Anaíta, Deus os abençoe. Amém. E Deus abençoe você, para que diariamente você analise aquilo que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, particularmente no capítulo 6. E depois você esteja conosco sempre, 100% vida.
seja aqui através da televisão, seja na igreja. Mas importante é você crescer em Deus. É você estar atento àquilo que está em sua volta e buscar um ensinamento sadio, aquele que de fato traz a palavra na sua essência, palavra de Deus. Amém, Ana Rita? Amém, amém. Vamos orar? Você pode orar conosco hoje, Ana Rita? Ou você que está em casa, levanta sua mão em direção à televisão aqui. Nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Pelo privilégio de ouvirmos uma palavra que é baseada na Bíblia, Senhor. Amém. Obrigada porque a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, nos diz exatamente quem são os tipos de líderes em que nós devemos confiar, a quem nós devemos reagir e nos afastar. E, Senhor, como nós podemos te agradecer e te louvar e bendizer o seu nome simplesmente por estarmos atentos e não sermos absolutamente como pessoas que caem em presas fáceis daqueles que são os próprios devoradores. Senhor, sobretudo o que nós queremos guardar é o nosso coração, Amém. Porque dele procedem as saídas da vida. Senhor Jesus, pedimos que tu guardes o coração de todas as pessoas que nos assistiram e que ouviram esses ensinamentos. Senhor, que eles possam buscar em igrejas sadias, como é o 100% Vida, para aprender de Ti e crescerem em graça, sabedoria, conhecimento e darem frutos nas Tuas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos e louvamos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.